Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conecta. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como fazer as configurações básicas para dar vida ao nosso formulário. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre como a gente consegue acessar o Google Forms e o Drive. Primeiramente, eu vou ficar aqui na tela já conhecida por muitos de vocês, que é a tela do Google. Observe que a gente tem essa infraestrutura aqui. A gente tem a foto do seu perfil e aqui nós temos um mundo de possibilidades que poderemos usar. Então, a gente tem dois recursos básicos que nós vamos utilizar nesse vídeo, nesse tutorial, que é o Drive e o Formulários. Existem várias formas de vocês estarem acessando o Google Formulários. Uma delas pode ser de dentro do próprio Google Classroom, quando você gera uma atividade com teste, e a outra é quando você acessa o formulário de forma independente e você cai no ambiente do Google Forms, que é esse ambiente aqui, ó. Que é essa janelinha que já nós vimos na aula anterior, ok? Vou retornar aqui para o nosso formulário. E eu vou começar a explicar para vocês algumas questões básicas. Primeiro, o formulário ele já vai abrir para você como formulário sem título. Hoje nós vamos trabalhar como tema dessa e da próxima aula, por exemplo, um trabalho que a gente pode passar, trabalho sobre fotossíntese. Eu renomeei aqui, ele automaticamente já entende que esse será o título do nosso trabalho. Aqui nós temos também esse ícone, mover para a pasta. Quando a gente faz isso, é aqui que é o pulo do gato, gente, para vocês entenderem o conceito e porque o Google Drive está aberto. Nesse caso, eu vou colocar aqui em formulário sem título e vou mover para cá, para ficar na minha pastinha de formulários, ok? Feito isso, eu também tenho esse recursor aqui, marcar com uma estrela. No Google Drive, que será a nossa pasta de arquivos na nuvem, vamos imaginar que você já tenha um número considerado de arquivos. E para você não ficar procurando ou se perdendo em tantas buscas, gastando tempo com buscas, você pode marcar os seus arquivos mais recentes ou de trabalho que você queira consultar frequentemente com uma estrela. Quando você faz isso, olha o que acontece aqui no Google Drive. O formulário, ele aparece aqui no diretório do Drive, a gente tem essa caixinha aqui, essa seção de com estrela, e aí eu consigo acessar de forma mais rápida e eficaz todos os arquivos que eu marcar com esse recurso, tá? Então fica a dica para vocês não se perderem. Bom, aqui na nossa paletinha de pintura, ela é chamada de personalizar tema. O que é isso? Bom, e o próximo passo, a gente vai trabalhar, vai acessar essa nossa paleta aqui de pintura, também chamada de personalizar tema. Aqui nós vamos poder trabalhar a paleta de cores do nosso tema, escolher uma imagem, é o cabeçalho, ou seja, é o banner que vai na frente de todo o nosso formulário. Então, você pode escolher uma imagem que seja, por exemplo, uma identidade visual da escola ou uma identidade visual do tema. Vamos trabalhar aqui com a identidade visual do tema, para a gente poder explicar todas as demais opções abaixo. Vou escolher uma imagem que eu já salvei aqui. Aqui a gente tem as opções de trabalhar com os temas pré-estabelecidos do próprio Google Forms. Você pode escolher um tema e aí é de acordo com a ocasião. Aqui tem, por exemplo, o trabalho escola, ok? Eu posso trabalhar pegando um arquivo no próprio computador, no dispositivo que eu estou trabalhando, e eu posso pesquisar por fotos também, tá? Então, a gente vai acessar. Bom, aqui eu achei a foto do banner que eu preciso, sobre o trabalho de fotossíntese. Vou dar como concluído. E ficou assim. Observe uma coisa interessante, que depois que a gente insere o banner, a paleta de cores, ela muda de acordo com
a grade de cores aplicada nesse banner, identificadas nesse banner que você colocou. Uma coisa também muito interessante que você começa a manter a identidade visual, sobretudo em relação às cores aplicadas, como borda, linhas, no seu formulário. Você pode, por exemplo, alterar se você quiser. Olha isso. Eu vou dar um ar, um estilo mais botânico aqui para o nosso formulário. Eu vou deixar esse tom aqui de verde, deixa eu ver. Um verde musgo, um verde assim mais botânico. E como cor de plano de fundo, você também pode selecionar aqui, esse gradiente aqui, que ele dá também um ar, né, de botânica. Bom, aqui no estilo de fonte, você pode escolher, não há muitos recursos nesse caso, mas a gente tem desde do básico até o formal, divertido, a gente vai deixar o básico mesmo, ok? Então, aqui a gente termina essa primeira fase da configuração do tema, dando um ar mais temático para o nosso trabalho. Retomando a nossa configuração, nós temos aqui a visualização do nosso formulário. Ele pode ser, à medida que a gente for completando as etapas, a gente pode clicar nesse recurso para a gente verificar como esse formulário ele vai se apresentar para o destino final, que são nossos alunos. Ok? A gente fecha, ele abre uma nova forma, porque ele sai do modo de estrutura e entra realmente no modo de formulário a ser preenchido. Se quiser, a gente pode retornar para o modo de estrutura, clicando nesse lápis aqui, no nosso canto inferior direito, ou você observa que o formulários, ele tem o recurso de criar uma guia independente. Daqui a pouco a gente, por usar o recurso de visualizar, a gente pode acabar tendo várias guias aqui abertas. A gente pode fechar a guia atual e ainda assim a gente permanece na guia anterior, que já está no modo de estrutura. É uma forma da gente também trabalhar sem ter tantas guias acumuladas aqui no nosso trabalho. Aqui na engrenagem, a gente tem alguns recursos também muito úteis e interessantes. Quando a gente clica nela, a gente tem 3 abas aqui disponíveis e nós vamos falar de cada um desses recursos agora. A aba geral, a aba apresentação e a aba de testes. Na aba geral, a gente pode coletar e-mails, recibo de respostas. Essa função ela é muito importante quando a gente permite com que esse aluno receba um comprovante de que ele fez essa avaliação, de que ele fez o trabalho, né, ou o teste ou a prova. E aí a gente tem 2 situações. A primeira situação é se a pessoa que responder solicitar o recibo. E a segunda situação, sempre. A diferença é notória. No primeiro caso, se você deixar marcado, eu deixo muito na mão desse aluno, por exemplo, dele solicitar o recibo e muitas das vezes ele pode acabar esquecendo e não ter esse comprovante. Então, o ideal é que a gente facilite a vida desse aluno, marcando a opção sempre. Por quê? Independente dele ter escolhido ou não essa opção ela já fica marcada como padrão, o que vai facilitar muito. Então, ao término do trabalho da prova, esse comprovante, quando esse aluno clicar, é importante lembrar isso, quando esse aluno clicar no botão de enviar, ele vai receber no e-mail dele um agradecimento, né, uma mensagem otimizada, que a gente pode configurar também, em ter realizado aquele teste, prova ou trabalho, ok? Então, isso é muito importante, tá? A gente dá esse recurso, manter esse recurso ativo para os nossos alunos. E é necessário fazer login, limitar a uma resposta. Esse recurso aqui também é muito útil, ou seja, ele permite com que esse aluno ele faça o teste ou a prova. Se você fizer um formulário de teste ou avaliação, acaba se tornando um recurso muito útil, porque ele limita com que esse aluno faça esse teste apenas uma única vez, ok? Sendo que os participantes precisarão fazer login. Hoje, como padrão, a gente orienta
para os alunos que vão iniciar, né, que usam o Google Classroom, vão fazer atividade no Google Forms, que eles também tenham uma conta no Gmail. Os participantes podem editar após o envio e ver gráficos de sumário e respostas de texto. Nesse caso, a gente não deixa como padrão como não marcado. Por quê? São recursos que ele poderá, por exemplo, visualizar como que o formulário ele está sendo respondido e a quantidade de respostas por perguntas, o que acaba tendenciando, por exemplo, que uma parte da turma que ainda não tenha feito o teste ou a prova acabe sendo influenciada por esse resultado, por essa estatística. Então, para evitar tendências, a gente acaba não marcando essa opção aqui. A gente deixa por padrão desmarcado, é a melhor forma. A apresentação. Em apresentação, a gente tem aqui mostrar barra de progresso, principalmente em formulários que possuem várias seções. A gente pode, à medida que o aluno ele for respondendo ou avançando nas seções desse formulário, essa barra de progresso, ela também vai mostrando as etapas que esse aluno já preencheu. Então, é uma escala de 0 a 100%. Embaralhar a ordem das perguntas. Bom, é um recurso muito útil, só que o Google Forms ele não consegue identificar ou separar perguntas de captação de informações com as perguntas propriamente ditas da matéria. Então, quando você usa isso, embaralhar a ordem das perguntas, principalmente nas perguntas de resposta curta que a gente coloca, como captação de informação, o nome completo desse aluno, na qual ele vai ter que digitar, a turma que ele estuda, ele vai ter que selecionar, e essas perguntas elas acabam também sendo embaralhadas com as demais perguntas do teste, da disciplina. É um recurso útil? Sim, mas ele vai acabar confundindo. Então, em algum momento, o campo nome, que não deixa de ser uma pergunta, mas é uma pergunta de captação de informação, eu preciso identificar quem é o aluno que está fazendo esse teste, essa prova, e o que vai acabar acontecendo. Nessa embaralhagem toda, o campo ele pode acabar indo lá para o final do formulário, tá? Pode acontecer isso, você pode fazer esse teste aí. Mas é um recurso útil também. É o famoso fila A, fila B. É para evitar com que os jovens, os alunos, eles não trapaceiem, não colhem, né? Então é muito fácil um aluno fazer um teste e ir no seu grupinho lá de virtual, lá do Zap, por exemplo, e compartilhar com a turma as suas respostas na fé de que todas estejam corretas. E, nesse caso, quem não fez ainda um teste acaba tendo essa cola, entre aspas, né, para também seguir as respostas do colega. Então, para evitar também ou inibir esse tipo de ação, a gente pode utilizar esse recurso, mas já sabendo que pode embaralhar tudo, inclusive as perguntas que são apenas de efeito de captação de informação, ok? Mensagem de confirmação. A mensagem de confirmação, existe essa resposta aqui, já como padrão do Google Forms, a resposta é um feedback, uma forma de feedback, quando o aluno clica no botão enviar, a tela de resultado no vídeo que aparece para ele vai aparecer essa mensagem. Sua resposta foi registrada. Caso você queira otimizar essa mensagem com outro tipo de texto ou mensagem de incentivo, de agradecimento para essa turma, você também pode editar aqui. Você pode otimizar, ok? E por último, a aba testes. Agora, observe que o nosso formulário ainda não está com a cara de teste e a gente precisa fazer com que ele se comporte como tal. Por quê? Se essa opção aqui estiver inativa, ela não estiver no formato on, por exemplo, como nós fizemos agora, a gente não consegue fazer pontuações nesse teste, a gente não consegue gabaritar, indicar as respostas corretas para cada pergunta e no final o Forms também não vai nos dar a pontuação de cada aluno à medida que eles foram respondendo esse teste. Então a gente habilita essa opção, criar teste, sim, o meu formulário é um formulário de teste. E agora as opções
de liberação de nota imediatamente após o envio, posteriormente depois da revisão manual. Esse recurso aqui, ele acaba indo de encontro a esse recurso aqui. Ver gráficos de sumário e respostas. A diferença é que isso aqui é como se fosse o feedback para o aluno. No caso do teste, é interessante a gente não, inclusive, todo esse recurso aqui, tá? Tanto de liberação de nota, quanto o que eu permito que esses alunos vejam ou tenham acesso após a execução desse teste. Então, a gente não vai habilitar, eu acho interessante você liberar a nota posteriormente, pelo menos após todos os alunos, toda a turma tenha feito o seu teste, e as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, perguntas corretas e valores. O que é isso aqui? Quando você coloca também e ativa a opção de coletar e-mails, além desse aluno receber o comprovante do teste, uma vez habilitada essas opções, ele também recebe a prova com tudo que ele respondeu, sendo que ele vai ter as sinalizações. Por exemplo, se ele errou uma questão, essa questão, a resposta errada, ela vai aparecer com um sinalizador em vermelho. E consequentemente, na mesma questão, a resposta correta terá o sinalizador verde. E nas respostas que ele acertar direto, também vai ter lá o sinalizador verde. Então, isso indica para esse aluno, quando ele recebe esse feedback, toda a prova, tudo que ele errou, que ele acertou e a pontuação que ele tirou nessa prova. Esse recurso ele é útil, ele é muito útil, mas se for durante um prazo onde outros alunos ainda estão fazendo o seu teste, a sua prova, a gente cai naquela história do compartilhamento dessas respostas, das informações, daquilo que está certo, daquilo que está errado, e isso a gente não quer, né? A gente quer um desempenho individual e que não haja esse compartilhamento de informações. Para inibir isso, a gente desmarca essas opções também. Feito isso, observe, você pode fazer uma última revisão nas 3 abas, confirmar direitinho. A gente pode marcar a barra de progresso, colocar a sua mensagem otimizada, caso você não queira padrão, e tudo certinho. Observe o seguinte, a gente não vai clicar nesse X aqui, ok? De fechar a janela, porque quando nós fazemos isso, tudo que nós fizemos e alteramos cai por terra. Então, a gente precisa clicar aqui no lado superior direito, salvar. Ele vai salvar todas as nossas configurações, ok? Pronto. Como a gente coleta o e-mail, a gente clicou na opção de coletar e-mail, aparece que automaticamente o Forms, ele coloca esse campo aqui, ok? E um asterisco. Isso quer dizer que esse campo ele é requerido, é um campo obrigatório. Todos os campos dentro do Google Forms, só para vocês entenderem o conceito, a partir do momento que eles estejam com esse asterisco, isso quer dizer que são campos requeridos, ou seja, são obrigatórios. Esse aluno ele não vai conseguir enviar um teste, uma prova, um trabalho para você, caso um desses campos não estejam preenchidos ou marcados. Bom, e como a gente também pode perceber que muitas vezes, quando alteramos ou configuramos os parâmetros de um formulário, a gente também pode observar como é que isso se reflete após essas mudanças, depois que a gente clicou em salvar e tudo mais. Uma delas já falamos sobre e-mail, mas a outra, por exemplo, a partir do momento que eu configurei esse formulário como um formulário de teste, olha que interessante, aqui em cima ele já encabeçou para a gente o total de pontos, ou seja, à medida que eu for inserindo as perguntas, eu também posso sinalizar para o Forms a pontuação que eu quero para cada pergunta. E essa pontuação, de todas as perguntas, elas são somadas, computadas e no final aparece aqui o total de pontos que esse teste, esse trabalho, essa prova acabam valendo no final dessa formatação, dessa configuração. Bom, aqui nessas 2 orelhas eu vou explicar de forma mais
sucinta também, perguntas e respostas. Perguntas, na próxima aula a gente vai avaliar, vocês vão aprender também sobre os conceitos, cada tipo de pergunta possível que a gente vai fazer no Forms. Então, já planejei aqui todas as perguntas por categoria possíveis dentro do tema de fotossíntese. Então, vai ser muito interessante. Aí vocês façam a adequação de acordo com a matéria, a disciplina de vocês. Então, cada pergunta sendo aplicada de forma muito interessante e o conhecimento ele vai ser fantástico porque você pode criar opções de perguntas e respostas no seu teste de forma muito criativa. Respostas. Respostas aqui, a gente está preparando o terreno para justamente captar as respostas do nosso formulário. E aqui, aceitando respostas. Eu estou habilitando porque eu também posso dar prazo para essa tarefa. E quando chegar no meu dia, no marco D, onde eu posso bloquear, não, eu não quero mais aceitar as respostas. É prazo. Então, os alunos que não cumpriram prazo ficarão sem nota. Então, para isso, eu posso chegar aqui e bloquear o meu formulário para novas respostas. Esse formulário não está aceitando respostas e apesar de lá, se eu criar uma atividade de teste no Google Classroom e esse aluno acessar a atividade, mesmo o formulário estando bloqueado, ele ainda consegue acessar essa atividade no Google Classroom, ele vai clicar nesse formulário, mas vai aparecer essa mensagem para os participantes atrasildos, que não fizeram o teste ou não entregaram o trabalho a tempo ou não fizeram a teste a prova no prazo combinado. Este formulário não aceita mais respostas, mas também é um campo onde você também pode otimizar com uma mensagem, né, mais criteriosa, atenção ao prazo. Enfim, vocês podem otimizar uma mensagem de forma mais criteriosa para esses alunos que atrasaram a atividade. Tá? Vamos habilitar aqui. Nessa opção aqui, ainda na aba de respostas, quando a gente clica nesses 3 pontos, a gente tem algumas opções interessantes. Tá? Receber notificações por e-mail para novas respostas. É uma opção interessante que o professor ele passa a receber no e-mail dele, cada vez que um aluno entregar esse teste, ele vai ser notificado sobre isso. Caso ele já tenha um número robusto, né, de entregas dessa avaliação, ele já pode, por exemplo, já começar a combinar, a mapear essas notas, a lançar essas notas. Selecionar destino da resposta. Isso aqui eu vou criar pela primeira vez a nossa planilha. A planilha que vai captar as respostas desses alunos. Clico aqui, criar uma nova planilha, ou também ele me permite selecionar uma já existente. Essa planilha é da planilha Docs, também lá do Google Planilhas. Eu clico no botão criar e a planilha está vinculada. Esse conceito ele vai de encontro ao diretório do Google Drive. Como eu posso ter acesso à planilha de respostas que eu criei? Bom, geralmente a planilha de respostas, ela se encontra no mesmo diretório onde o formulário foi criado. Como nós movemos o formulário para uma pasta, vamos verificar aqui. Ela está aqui. Eu vou atualizar essa página. Eu vou no meu Drive. E aqui estão os mais recentes trabalhos sobre fotossíntese. A planilha foi criada e geralmente ela fica na mesma pasta, essa pasta de formulário que nós criamos no início. Olha aqui, o formulário e a planilha de respostas, tá? De muito fácil acesso. Tanto formulários quanto qualquer outro documentos do Google que você crie, eles vão ficar guardados aqui no Drive, ok? Lembre-se disso, eles não ficam gravados no computador, eles vão ficar gravados no seu diretório, no seu e-mail do Google Drive.
do seu e-mail do Google Drive, só corrigindo, na sua conta do Google Drive. Então, uma vez criada, se eu colocar aqui, quiser acessar a planilha novamente, ou eu posso acessar pelo Google Drive, ou simplesmente posso clicar nesse ícone aqui, verde. Vamos abrir a planilha. A planilha ainda está em branco, observem, porque eu ainda não criei nenhuma pergunta. Geralmente as colunas, as perguntas elas ficam em forma de colunas e as respostas ficam em forma de linhas, onde a gente tem a identificação do nome do aluno, endereço, o momento em que ele respondeu, entregou essa tarefa e atividade, a data e a hora, e por último a pontuação, que é a pontuação que o Google Forms ele calcula de forma automática a partir do momento em que nós vinculamos um gabarito a essa prova. Eu posso depois, se eu quiser, desvincular o formulário dessa planilha, ok? Caso você ache a necessidade, você já fechou o processo, todos já entregaram e você precisa trabalhar só com a planilha. No geral, não há muita necessidade de você utilizar essa opção, uma vez que essa planilha ela também não deixa de ser independente. Mas caso você não queira mais que haja vínculos com o formulário, ou caso você necessite excluir o formulário, mas você quer ficar só com a planilha, você desvincula para depois excluir o formulário, por exemplo. E essa planilha, além dela também ser os dados ficarem disponíveis no formato do Google Planilhas, ele também nos dá a opção de fazer o download das respostas e nessa extensão CSV, que também é aberta pelo Microsoft Excel. Ok? Por último, esse botão de enviar, eu costumo brincar, né? Existem recursos que que são excedentes na tela. Esse botão enviar nada mais é daquele enviar também do aluno, quando você acaba de preencher o formulário e vai e envia as suas respostas. Se nós fizermos isso, a gente vai ter que entrar no Google Drive e tentar, até no nosso Google Planilhas, para excluir a nossa resposta para ter acesso a esse formulário novamente. Tá? Você pode fazer isso na bateria de testes, caso você queira ver como o formulário esteja se comportando após uma configuração de pontuação, de gabaritagem, enfim, ok? E por último, nós temos esse menu suspenso, onde eu posso fazer uma cópia desse formulário. Eu quero reaproveitar o formulário e as suas configurações, as suas validações para um novo trabalho. Eu posso mover para a lixeira. Eu posso gerar um link. Esse link nada mais é do que esse endereço aqui também, onde eu posso compartilhá-lo lá no Google Classroom, no formato, né, de atividade. Eu posso imprimir esse formulário para checar, olhar as questões com mais calma. Eu posso adicionar colaboradores para que possam me ajudar a editar esse formulário, né? De repente você está ocupado com outras entradas ou outras atividades e acaba justamente pedindo para que outras pessoas possam ajudar você a editar o formulário. O editor de script ele é um recurso muito mais avançado e geralmente utilizado por programadores. Complementos também são complementos ou pequenos recursos criados por desenvolvedores para que eles possam nos ajudar com recursos e opções que não existem no formulário. E existe o famoso termo, né, turbinar. Quando você quer turbinar mais o formulário, dando mais recursos para ele, existem alguns recursos, alguns complementos existentes, desenvolvidos por programadores para que possam ajudar você nessa tarefa. E preferências. Clicando aqui por último, eu acho esse recurso muito interessante, porque aqui você já pode dizer como o formulário se comporta, como você quer que ele já esteja configurado, e a cada novo formulário ele já vai trazer essas configurações de forma automática, de forma que você não precise estar gastando tempo configurando um por um. Como você faz isso? Por exemplo, eu quero que meu formulário sempre colete e-mails. Aí é uma opção que eu não preciso estar toda hora configurando. Eu quero que todas as minhas perguntas tornem-se obrigatórias, ou seja, para cada pergunta que eu
gerar no meu formulário, eu não preciso ficar lembrando de todo o tempo, clicar naquele seletor, tornar a pergunta obrigatória, porque a partir do momento que você esquecer, ainda mais um formulário robusto, com 20, 30 perguntas, pode acabar acontecendo de você deixar passar uma ou duas perguntas não obrigatórias. E aí o risco de o aluno também esquecer de marcar essas perguntas e ele acabar entregando o teste sem essa obrigatoriedade. E aí no final acaba também impactando na pontuação desse aluno. E o valor padrão de pontuação dos testes, ou seja, aqui eu estou dizendo, aqui está 0, mas eu posso dizer que cada pergunta, por exemplo, como padrão, ela pode valer para a gente 1 ponto. Ok? E aqui é o valor que você, dependendo da metodologia de notas que você tem, da categoria de notas que você tem na sua instituição, você pode aplicar esse valor aqui nesse seletor, aqui você aumenta. A seta para cima você vai aumentando a pontuação e a seta para baixo você diminui essa pontuação. Então, vou deixar como padrão aqui 1. E de novo, lembrando, se clicar no X, você perde todas as configurações que você fez. O correto é clicar em salvar. E pronto. Bom, pessoal, aqui a gente termina mais uma aula do nosso tutorial do Google Forms. Bom, acho que deu para clarear de forma simples, rápida e útil todas as nossas etapas essenciais e importantes para uma boa configuração do nosso formulário, ok? Então, se você curtiu, deixa seu like no vídeo, inscreva-se e ative o sininho para que sempre receba um aviso quando postarmos um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisa de ajuda e conhecimento. Até a próxima aula.